Estamos de volta com o Filosofando, hoje falando sobre o pensamento de Epicuro e suas afinidades com a doutrina espírita. Márcia, é muito importante que nós entendamos o pensamento de Epicuro na sua essência, não aquilo no qual ele se tornou depois, né? Ou seja, a interpretação que as pessoas vieram a dar sobre o seu pensamento, que, no fim, acabou se tornando o hedonista, quando, na verdade, essencialmente não era isso, né? Uhum. Então, para Epicuro, nós somos felizes se não estamos em sofrimento ininterrupto. O que é sofrimento ininterrupto? É nós visualizarmos a nossa existência de uma maneira mais serena e mais tranquila, aceitando os desafios que a vida nos apresenta e fomentando mais esperança no nosso coração com relação a tudo isso que nós estamos vendo no momento atual. Sejam os dramas pessoais, os dramas das pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes nós pessoalmente não estamos vivenciando esses dramas, mas as pessoas que estão à nossa volta vivenciam isso. Basta que liguemos a televisão e teremos oportunidade de ver ali o sofrimento cotidiano, não só de brasileiros, mas de pessoas que vivem em outros países, principalmente países em guerra, ou num reajuste, eu diria, num processo expiatório violento, como é hoje o Oriente Médio. Fica muito difícil para nós tentarmos encaixar o pensamento epicurista num processo tão doloroso como esse. Sem dúvida nenhuma que Epicuro não encontraria espaço nenhum ali, né? Porque nós estamos vendo no Oriente Médio um espaço de dores acerbas, de resgates violentos, de provas contundentes, né, que nos colocam muitas vezes e colocam principalmente o pensamento intelectual europeu no sentido da descrença absoluta em Deus e nos valores do espírito. Então, o que nós estamos vendo hoje é um processo que, se nós não tomarmos cuidado, vai nos levar à descrença e principalmente à exacerbação do materialismo e do niilismo, ou seja, nós não acreditamos em Deus, porque se Deus realmente existisse, Ele não deixaria que tudo isso ocorresse. Nós não acreditamos na imortalidade da alma, porque como eu posso acreditar na imortalidade da alma diante de tantas tragédias que nós vemos? Muito bem, isso vai nos relacionar diretamente com a morte, né, que é algo que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Parece-nos, professora Sônia, que essa posição de Epicuro, quando ele minimiza os bens materiais e valoriza os bens não materiais, parece-nos que essa posição está bem em conformidade com o que nos recomendou Jesus. Sem dúvida. Naquela passagem, né? Isso. Que nós encontramos em Mateus, quando ele diz: não acumuleis tesouros na terra, que a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam e furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ninguém pode seguir a dois senhores, não é? Porque ou seguirá um e deixará o outro, ou vice-versa. Então, sem dúvida nenhuma, esses pensadores da antiguidade clássica tinham uma intuição fortíssima com relação a valores do espírito. Muito embora esses valores não viessem com o rótulo cristão ou com, sem dúvida nenhuma, o rótulo espírita, mas essas ideias já permeavam o mundo, as culturas e principalmente a cultura grega, que é aquela, melhor dizendo, que mais se afiniza com a filosofia espírita, porque ela é eminentemente racional, né? Ela vai trazer para nós um conteúdo mais rico e principalmente conteúdos existenciais, onde nós podemos trabalhar melhor a nossa vida e a nossa forma de encarar o mundo, de ver as circunstâncias que nos cercam, né? Mas sem dúvida nenhuma, essa fala de Jesus é para todos os tempos. A fala de pensadores como no caso de Epicuro, de Jesus e da filosofia espírita é para a eternidade. A filosofia espírita lida com princípios eternos e imutáveis.
não precisa de atualização. Muitas vezes, quando nós vemos aí alguns pensadores desse ramo dizer que a filosofia espírita precisa de atualização, a filosofia espírita não pode ser atualizada porque ela lida com princípios eternos e imutáveis, não tem o que atualizar aí, não é? Ela é válido para o planeta Terra, é válido para qualquer outro planeta deste universo ou de outros universos que porventura possam existir. O que precisa mudar é a ciência, ou seja, o ser humano precisa desenvolver a sua ciência para ir ao encontro da ciência espírita que desvenda a vida vibrante que existe numa outra dimensão e abolindo de vez o medo da morte. E agora, a senhora gostaria de falar sobre a morte? Acho que é o momento. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria de ler um texto que é um discurso de Victor Hugo encarnado, né, junto ao túmulo de uma jovem. Essa mensagem, esse discurso, essas palavras de Victor Hugo são muitíssimo atuais diante de tantas mortes de jovens que nós temos visto atualmente. Numa das revistas espíritas elaboradas por Allan Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, nós encontramos um discurso de Victor Hugo acerca da morte de uma jovem. E como nós hoje enfrentamos, infelizmente, muitas mortes de jovens em nosso tempo, nós vamos ler essa mensagem não somente para os pais, para a família, mas também para todos nós. Eis o discurso pronunciado pelo poeta Victor Hugo. Em algumas semanas, ocupamo-nos de duas irmãs, casamos uma e sepultamos a outra. Eis o perpétuo tremor da vida. Inclinemo-nos, meus irmãos, ante o severo destino. Mas inclinemo-nos com esperança. Nossos olhos não foram feitos para chorar, mas para ver. Nosso coração não foi feito para sofrer, mas para crer. A fé numa outra existência nasce da faculdade de amar. Não o esqueçamos. Nesta vida inquieta e apaziguada pelo amor, é o coração quem crê. O filho conta encontrar a seu pai. A mãe não consente em perder o filho para a morte. Esta recusa do nada é a grandeza do ser humano. O coração não pode errar. A carne é um sonho. Ela se dissipa. Se esse desaparecimento fosse o fim do homem, tiraria a nossa existência toda a sanção. Não nos contentamos com essa fumaça que é a matéria. Precisamos de uma certeza. Quem quer que ame sabe e sente que nenhum dos pontos de apoio do homem está na terra. Amar é viver além da vida. Para onde foi Emily? Para a sombra? Não. Nós é que estamos na sombra. Ela está na aurora. Ela está na glória. Ela está na verdade. Na realidade, na recompensa. Essas jovens mortas, esses jovens mortos, que não fizeram nenhum mal na vida, são bem-vindos ao túmulo e a sua cabeça se ergue suavemente fora da sepultura para uma coroa misteriosa. Rendamos justiça à morte. Não sejamos ingratos para com ela. Ela não é, como se diz, um aniquilamento, uma cilada. É um erro acreditar que tudo se perde na obscuridade desse túmulo. Aqui, a alma retoma o infinito. Aqui ela readquire a sua plenitude. Aqui ela entra na posse da sua misteriosa natureza. Liberta-se do corpo, liberta-se da necessidade, liberta-se do fardo, liberta-se da fatalidade. A morte é a maior das liberdades. É também o maior dos progressos. A morte é a ascensão de tudo que viveu em grau supremo, ascensão fascinante e sagrada. Victor Hugo. E agora, com esse belíssimo texto que tanto alento, tanta esperança traz aos nossos corações, vamos finalizando o programa de hoje. Mas gostaríamos de fazer alguns lembretes. Se você quiser aprofundar-se nos estudos filosóficos, nos assuntos aqui tratados, acesse o nosso portal,
o filosofiaespírita.org. Se quiser também deixar a sua opinião, tecer algum comentário, alguma dúvida, conecte-se conosco através do filosofando@tvmundomaior.com.br. Você também poderá interagir, compartilhar esse programa com outras pessoas através do facebook.com/TV Mundo Maior. Assistir a esse programa e a outros programas através do youtube.com/TV Mundo Maior. E convidamos a todos a se tornarem sócios do Clube Amigos da Boa Nova, através do telefone 0800 12 18 38. Bem, esperamos vocês no próximo programa. Não percam, falaremos sobre Sêneca, um grande filósofo romano que vai nos dar indicações de como lidar com as frustrações. Até lá!